Muito bem. Hoje é uma aula relativamente simples e complexa. Simples e complexa. Por quê? Porque eu começo com a parte não aquosa da vida. A parte das membranas. O que são essas membranas e os lipídios? As membranas são, na realidade, plásticos que a natureza fez, vocês já viram na última aula, que são compostos que não estão na água. E na aula passada eu falei que a água era o solvente da vida, que as manchas solares, desculpe, as manchas solares não, manchas solares na meningite, que as fases da Lua faziam a água ir e vir, e criaram a vida na Terra, que a arqueia evoluiu, consumiu o carbonato, fez o CO2, e daí a vida surgiu. E eu falei, foi muito importante que houvesse uma compartimentalização da vida, que houvessem compartimentos onde você pudesse segregar proteínas, ácidos nucleicos, moléculas e tudo mais, para essas moléculas poderem se associar, senão não havia essa possibilidade. Isso se deu graças à possibilidade de formar moléculas de carbono compridas, CH e CH, que separam os compartimentos. Próximo. Então, qual é a ideia? Membranas, lípides e lipídios, na realidade, são relacionados a esta compartimentalização que vocês têm. E como eles não são aquosos, as primeiras partes que eu vou mostrar para vocês são as partes de como a gente transporta os lipídios de maneira grosseira dentro do corpo. Próximo. Muito bem. Quais são os lipídios? Para começar direito. Então, os lipídios são os ácidos graxos, que são, na realidade, as moléculas que não são aquosas. Os ácidos graxos, eles não dissolvem, certo? Eles podem ser saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados, mas eles não estão dissolvidos na água. Ele é o que a gente usa para fazer o sabão, ele é o que a gente usa para fazer a gordura, é a manteiga. São, na realidade, componentes que têm medo de água, são hidrofóbicos, tá? São os ácidos graxos. E esses, hoje, eu vou explicar como é que sintetiza. Vocês vão ver que não é fácil sintetizá-los, certo? Uma outra composição deles que permite que eles fiquem na água são os triglicéridos. A gente pega 3 deles, associa com o glicerol e consegue fazer com que eles sejam relativamente solúveis na água, porque eles vão aprender uma característica, uma expressão que vocês vão ouvir, eles são anfipáticos. O que é uma pessoa simpática? É uma pessoa que gosta de você. O que é uma pessoa anfipática? Ele gosta de tudo, certo? Ele é anfi, ele gosta de tudo, ele gosta tanto da água como do óleo, tá? E os fosfolipídios, que vão ser os constituintes que fazem as fronteiras entre os lípides, na sua forma hidrofóbica, e a água. Por causa desse fosfato que eles vão ter, que vão dar. E finalmente eu vou falar muito pouco sobre o colesterol. Por que eu vou falar pouco sobre o colesterol? Porque ele é um lipídio complexo que eu vou discutir, ele tem pouca importância para nós, exceto para a arteriosclerose. E o pouco que eu vou discutir ele, eu vou discutir no processo de patogenia da arteriosclerose, que vocês vão ter uma aula sobre isso. Lá eu vou falar sobre o colesterol. Mas a síntese do colesterol, a síntese de como é que são feitos os hormônios femininos e masculinos, por que a gente usa dihidroepiandrosterona para não dar bigode, certo? E aquelas coisas todas assim, certo? Isso é muito complexo, ultrapassa o sentido de um curso de saúde pública. O que você tem que saber são as coisas mais normais. Saber que ele é um precursor de hormônios, ácidos biliares, tal, vitamina D e várias coisas assim. Bom, próximo. As coisas que transportam os lipídios são as lipoproteínas. Como é que elas funcionam? Elas são uma espécie de caminhãozinho que se gruda numa micela, certo? Que é isso aqui. Que em volta dela tem colesterol e os fosfolípides, que são justamente, como eu falei para vocês, os lipídios de fronteira. E dentro ficam os triglicérides, certo? Dentro dela, que é a forma como a gente vai transportar os glicérides. Tá? Então esse núcleo interno apolar hidrofóbico só fica junto porque aqui tem água, aquela molécula estranha que faz pontinhas, certo? Que está empurrando eles para ficarem juntos. Tá? E esta camada aqui conversa com a água e conversa com eles. Portanto, ela é anfipática. Ok? Ela faz a conversa com os dois. Certo? Vai ter colesterol não esterificado e tal, isso não importa. Importa que tenha um caminhão, que é a apoproteína, que é feita no fígado e que transporta os lipídios. Tudo que a gente come vai ser absorvido no estômago. Certo? E vocês já viram, até tem uma piada, quando você vai para a balada, os caras mandam tomar
2 colheres de nujol, azeite, nujol. Vocês nunca pensaram nisso? Não tem um papo desse? Ó, toma meio copo de azeite, que aí você não fica bêbado rápido. Não é isso? Você vai para a balada, você quer mais é ficar bêbado, você não precisa tomar nujol, certo? Mas toma. Porque isso, na realidade, forma uma camada de lipídios que dissolve e diminui a absorção. E porque também, toda vez que você come lipídios, para tudo para comer aquela gordura. Por isso nós adoramos comidas gordurosas. Nós gostamos de comer gordura. Por isso que chinês põe óleo de gergelim, porque fica gostoso. Nós gostamos. Muito bem. Então esse caminhãozinho vai carregar. Quando você come a comida, ela cai no intestino, e ao cair no intestino, ela é absorvida e vai para o órgão que drena o intestino, que é o fígado. E o fígado acumula essa gordura, processa ela, arruma aqui, arruma ali, sintetiza e tal, distribui o corpo todo. E aí ela vai e se acumula nessas camadas que eu tenho bastante, que são o tecido adiposo, onde elas ficam acumuladas pensando no inverno. Vocês nunca pensaram por que não tem urso magro? Toda vez que vocês veem urso, é um bichão desse tamanho, né? Gordão, tal, urso inverno. Ok? Se você chegar na primavera, o Zé Comé está magrinho, porque ele queimou toda a gordura dele no inverno. A gordura é um depósito que nós temos para tempo longo, tá? Então, também é difícil de colocar, difícil de sair. Pronto, próximo. Bom, das lipoproteínas, temos diversos tipos de caminhão. Nós temos desde caminhãozinho, pequenininho, certo? Essas duas aqui são caminhões pequenininhos, caminhõezinhos de transporte curto, que levam para cá e para lá, até carretas enormes, com os quilomicrons, que alguém já colheu o soro aqui, e o cara falou, você comeu antes de fazer o soro, certo? E aí comeu e ficou esse soro branco, nojento. Esse soro está impróprio para o uso. Por que ele está impróprio para o uso? Ele tem quilomicrons, que são carretas de gordura, certo? Então eles são maiores, menos densas, são ricas em triglicéridos de origem intestinal, e essas daqui é o fígado que faz para transportar para o tecido adiposo a gordura, porque a gordura não é solúvel. Como é que eu vou transportar ela no sangue? Você tem que transportar em caminhõezinhos, como aquele da apolipoproteína, que ela pega, enche um pouquinho, põe o fosfolípido em volta e consegue carregar até a célula adiposa. Muito bom. Próximo. Muito bem. Como sintetizamos e degradamos lipídios, já que eles não gostam de água? É que é legal, né? Nós estamos conversando sobre coisas que não dissolvem na água. E o tempo todo nós falamos que a água era o movimento da vida. Então, primeiro para sintetizar as cadeias de plástico. Vocês já pensaram? Quer dizer, na realidade, alguém deve estar pensando aqui, puxa, se eu como uma costela e faço plástico, certo? Talvez deva ter uma bactéria que faz plástico. Tem várias. Certo? Próximo. Tem aquela sequência enorme. Essa aqui. Isso aqui, ó, é um ciclo. Gente. Quando você começa, se vocês olharem direito, tá meio difícil de ver, mas aqui é o malonil. Certo? Quando entra no malonil, vai entrar isso aqui, que é um nome muito complicado. A enzima é sempre a mesma, a ACP, que é essa aqui. E ela vai colocar a mais. E vai fazendo até 18 carbonos. Próximo para frente. E ela faz de um jeito que não dá para não fazer números ímpares. Por causa da acetilcoenzima A, que tem 2. Então é sempre 2, mais 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 2. Então vocês vão ter 20, que é o araquídico, 18, que é o palmítico, mais menos que, ou 16, que é o palmítico, 18, que é o esteárico, e acabou. Só tem 3 desses que são de cadeia simples, tá? E não tem nada. E está ligado no final na biotina, que é metilesterase. Precisa de metilesterase para liberar, tá bom? Então é como se fosse uma máquina que ficasse na gordurinha toda lá, aí ela vai entrando malonil-CoA e acetilcoenzima A, e ela vai botando de 2 em 2. 2, 2, 2, 2. Quando chega 16, 18 ou 20, acabou o espaço de dentro da enzima. E aí vem a tioesterase, corta a ponta de sulfato e libera para a solução
quer dizer, para a solução, libera por meio ali, portinho, o ácido graxo, que ele é insolúvel. O que ele vai fazer? Ele vai se juntar com o ácido graxo, ficar tudo embolotado, fugindo da água. Tá? Aí vai ter uma outra enzima que vai fazer a junção dele num triglicérido. Tá bom? Próximo. Aqui é que vocês já ouviram falar do ácido ômega 3, não viram? Falaram, tem que comer óleo insaturado. Como é que chama aquela margarina que é do coração? Becel. A Becel é rica em ácidos graxos insaturados. Mas a coitada da enzima só sabe fazer saturado. Para fazer um ácido graxo insaturado, que é aqueles que tem cotovelo, lembra da última vez eu mostrei para vocês, precisa de uma desaturase, que é uma enzima que vai botar uma ponte dupla no meio do ácido, que aqui no caso é o oleico, que é o 18, tá? E aí vai criar o ácido oleico. Ele vai pegar uma que era uma ligação simples de polietileno e vai transformar num cotovelo. É interessante ter cotovelos nos ácidos. Vocês vão ver por quê. Esta reação é uma reação energética, consome NADH, que é uma vitamina que a gente usa, e que faz uma reação de oxorredução. Está vendo aqui? Uma oxidação mista. Por que eu tenho que saber essas coisas? Porque eu tenho que saber ler a equação. Estearato mais NADH mais H+, portanto o NADH vai fazer um H2O, certo? Mais oxigênio vai fazer um oleato, que é um outro óleo, certo? Tem essa dupla, tal, pá. Os ômega 3 são quem tem mais de duas ligações. E é o ômega 3 ou ômega 6 na dependência de como ela se comporta na água. Se elas têm um pezinho para fora ou um pezinho para dentro. Tá bom? Muito bem. Próximo. Muito bem. Para degradar, como a gente vai fazer? A gente pega o lipídio e volta pelo mesmo sistema, ok? Degradando de 2 em 2. Então, um ácido graxo, ao ser digerido, vai gerar o quê? Acetilcoenzima A, que foi a mesma coisa que nós usamos para sintetizar. Essa acetilcoenzima A vai juntar com o piruvato e vai para a próxima aula, que é como funciona a mitocôndria e as vias metabólicas intercorrentes. Tá? Ok? Mas aí eu vou gastar uma energia enorme para pegar aquilo que eu transformei em gordura e transformar em acetil-CoA para colocar no sistema para rodar para dentro, para energia. É lento, é diferente da glicose. Quando eu ponho a glicose no sistema, ela roda rápido. Então, se eu jogo rapidamente glicose no sangue, em 4 horas eu estou usando. Gordura não pensa em 4 horas não. Precisa fígado, precisa coisa, precisa lembrar a célula da gordura para sair, tal, precisa ir na clínica fazer uma drenagem linfática, precisa fazer um monte de coisa, porque ela não sai fácil. Tá bom? Muito bem. Uma das coisas interessantes que tem são os sistemas de controle. O sistema de controle é uma quinase que é ativada pelo AMP. Olha, quanta sigla, puta merda, eu estou ferrado, porque vai ter sigla que não acaba mais. Basicamente, ADP e ALP. Você já assinou? Já assinou. Então vamos para cá. Quem não assinou, pega aqui. O ATP é adenina trifosfato. O ADP é adenina difosfato. O AMP é adenina monofosfato. O fosfato permite que você faça pontes energéticas. Então, eu pego um fosfato, junto um pirofosfato nele, ele vira 2 fosfatos juntos, e eu posso juntar mais um, que é mais instável. Aí fica. É o ATP. Qualquer coisa ele gasta. Ok? É como se eu pegasse equilibrasse alguma coisa assim, com graus energéticos maiores. Ora, o que significa o AMP? Que não tem ATP. Dá para entender? Se eu só tenho a coisa que é para colocar o fosfato, é porque eu não tenho energia para colocar o fosfato em cima da coisa. Então, a natureza falou, este aqui é um marcador de jejum. Porque se eu não comi aquele x-salada caprichado, né? Certo? Se eu não comi aquilo e eu estou passando fome, acabou a minha ingesta de polissacárido.
Eu já consumi o que eu tinha feito no fígado. E agora eu preciso tirar da minha gordura. Eu vou tirar devagar, mas eu tiro via um processo simples de como a natureza mede as coisas. Certo? Como você mede as coisas? Olhando para o que está faltando. Então, se tem bastante AMP, certo? Na falta de ATP, vai parar a reação e jogar ela para o lado da acetilcoenzima A. E aí, em vez de formar um ácido graxo, você vai queimar um ácido graxo nesse sistema. Isso chama beta-oxidação. Ok? E é assim que nós queimamos as gorduras. Tá bom? Muito bem. Do mesmo jeito, quando você tem AMP muito, você inibe a síntese de ácidos graxos, vai sobrar acetilcoenzima A. Concorda? Se sobrar acetilcoenzima A, eu vou usá-la para energia. Ok? Não é nessa via, é numa outra via, mas na aula que vem eu explico. A aula que vem vai ser uma aula que vocês vão desmaiar tudo. Próximo. Não tem problema. Bom, mas esse sistema de beta-oxidação e síntese de ácido graxo é importante para nós, para mostrar que na natureza todos nós trabalhamos com oferta e demanda. Vocês vão ser profissionais de saúde. Então, digamos, eu estou lá fazendo uma situação e começa a ter uma demanda de meningite meningocócica em criança. O que eu preciso arrumar? Uma vacina para fazer meningite meningocócica acabar nas crianças, concorda? Aí eu vacino as crianças. Aí a turma da vacina fala, opa, eu quero dar vacina de meningite meningocócica em todo mundo. E você fala, mas acabou, o que eu faço? Guarda a vacina. Quem vai carregar dele do frio custa caro. Certo? Então, essa lei que vocês estão vendo, da oferta e da demanda, é muito importante para vocês entenderem sempre. Tem que sempre pensar desse jeito. Não existe... As coisas nunca são soltas. Por exemplo, o que eu preciso fazer quando eu construo um exército? Qual é a primeira providência que eu tenho que fazer? Se nunca senta na frente, que você é minha vítima. Não pode sentar na frente, leva fumo. Certo? Vamos lá. Qual é a primeira providência que eu tenho que fazer antes de começar a criar um exército? Imaginem vocês, eu vou decidi contratar 10 seguranças para a minha casa. O que eu tenho que fazer? Hein? Juntar recursos. Sim, mas eu tenho esses recursos. Não se preocupe. Você tem que pensar mais a longo prazo. Planejar, muito bem. Mas planejar o quê? Eu estou contratando 10 seguranças para a minha casa e eu não sei atirar. Os 10 seguranças sabem atirar. Certo? Todos têm arma. São seguranças armadas. Certo? É um exército. Treinamento. Você treina eles ficam ótimos em matar. Excelente. Treinamento quando matar, quando atirar. Ah, quando matar. Quando matar é quando eles desejarem matar. Não é isso? Vocês já viram aulas minhas? Eu sempre uso esse exemplo. Sim, esse é o exemplo de o que fazer quando você tem um exército. Tem várias coisas minhas que são clássicas. Por aqui que você não sexuada, aqui país do mundo homem pode casar com o irmão de sua viúva e país do mundo homem pode casar com o irmão de sua viúva. Aqui, meu filho, é viúva dele. Presta atenção. Ele está morto. Tá bom? É a mesma coisa no exército. A coisa mais importante que você vai fazer quando você vai criar um exército é saber como você se livra dele. Porque depois esse aqui treinou, os caras sabem até matar melhor. Certo? Você não sabe dar tiro. Então, para lá. Então, a natureza sempre trabalha com esse balanço de como as coisas são controladas. Então, sempre vai ter a beta-oxidação e a síntese. Uma vai ser num lugar, a beta-oxidação na matriz mitocondrial, que é quem trabalha com acetilcoenzima A, certo? E a síntese vai ser no citoplasma, onde eu posso juntar com a apolipoproteína e guardar, certo? Se vocês olharem as células têm sempre um depósitozinho de gordura aqui no canto. Para que serve isso? Posso precisar, certo? Mas está ali. Quando precisar muito, ela degrada e manda embora. Se sobrar demais, ela espalha, tá? Mas sempre tem. Então, é no citoplasma. Quais são os carregadores de tiol? Coenzima A, que é típica da mitocôndria,
E a cisteína e a fosfoproteína, que é um nome de vitamina, beta coisa tal, que é aqui. Gozado, nicotinamida fosfato, nicotinamida purifate, para doador de elétron, porque você precisa oxidar, então você oxida, se doa elétron. E o produto de carbono doador dos 2C, que é malonil num e acetil no outro. Tá? Então, quando eu construo um exército, eu tenho que saber que eles vão embora depois que eu paguei, ou que eles morram por mim. Porque afinal eu estou contratando os caras para morrer para mim, não é? Então eu prefiro que todos morram no final, senão eu vou ficar com eles no colo. E aí? É que nem a vacina da meningite. Funcionou? Funcionou, mas depois eu não tenho mais meningite. O que eu vou fazer com a vacina? Próximo. Bom, onde é a síntese dos ácidos graxos ocorre? Bom, onde ocorre é onde tem energia suficiente, que é o fígado. O fígado é a nossa fábrica máxima, né? Muito resistente, muito forte. Tá? Mas ela é controlada pela insulina, que é um hormônio do pâncreas. O pâncreas produz uma outra coisa importante para comer gordura, que ele produz a amilase. Amilase não, a lipase. O fígado também produz uma coisa chamada ácidos graxos, sais biliares. Sais biliares é o detergente. Ele pega o óleo que não tem fosfolípido, portanto não pode ser transportado naquelas moléculas que nós estamos falando, e dissolve ele para uma micela pequena que a lipase pancreática pode comer. E aí a lipase pancreática vai transformar em triglicérides que podem ser absorvidos pela luz intestinal. Ao serem absorvidos, vai vir aquela carreta que é o quilomicron, pega todos esses lipídios e leva para o fígado, que vai processá-los e vai transportá-los em caminhõezinhos menores, que é a HDL, a VDL, DL e tal, para os outros órgãos. Isso tudo, portanto, tem que ser controlado por um hormônio que está na porta, sabendo se você comeu ou não. Que é um hormônio muito importante que controla tanto a insulina, tanto a glicose como a gordura, que é a insulina, que é feita no pâncreas, que secreta os sucos digestivos, secreta a lipase que vai fazer. Muito bem. Então, a insulina liberada, ela vai mostrar que a glicose está elevada, vai estimular a expressão do gene daquela enzimona que é dos ácidos graxos e vai fazer com que o excesso de glicose vire gordura. Certo? Se você tiver ácidos graxos processados e insaturados, tanto na dieta como na coisa, eles diminuem a síntese desse negócio. Então, essa ação. Então, desse jeito, a insulina controla a ingesta e você também controla a síntese de gordura. Então, se eu sou uma pessoa obesa e fico obesa muito tempo, eu vou acabar ficando diabético, porque eu vou gastar a insulina para os meus territórios gordurosos e não para os meus territórios normais. Por isso que um dos problemas da obesidade infantil é o diabetes. Ele não é um diabetes absoluto, como aqueles que tomam insulina. Ele é um diabetes relativo. Eu tenho tanta gordura que o meu pâncreas não aguenta fazer insulina suficiente. Deu para entender? Muito bom. E os adipócitos, tudo ao contrário. Nos adipócitos, se você põe insulina, certo? Existe a leptina. A leptina é um hormônio da moda agora, porque é um hormônio que induz a saciedade. E ele está relacionado também a saciedade da leptina está relacionada também ao cheiro que você detecta da gordura, a palatabilidade da gordura. Então, quando você está falando em gordura, você tem a síntese de leptina pelos tecidos gordurosos, faz com que a leptina controle o peso corporal por inibir a enzima e aumentar o gasto energético. Isso seria interessante. E hoje os remédios para emagrecer estão voltados para a ação deste grupo de enzimas. Claro. É no caso da pessoa desnutrida, aquele processo do ciclo que o senhor é comprometido ou com a intensidade? Depende da diferença que você tem da desnutrição. Você concorda que para transportar gordura você precisa de caminhão? Então, se a desnutrição for eminentemente proteica, a gente tem um quadro chamado marasmo, ou kwashiorkor, ou sugar baby, que a gente chama, que é o do amido. Você dá uma dieta rica em carboidrato, mas ele não tem proteína para fazer a gordura.
Então, ao invés de ser um bebê Johnson normal, ele é um bebê Johnson feinho e desnutrido. Graças a Deus, nós não temos mais. E tem o outro, que é o piorzaço, que é o que está tudo estrepado. Que esse é o simioto, o modo simioto. Que é uma criança tão desnutrida que você vê o esqueleto. E aí, então, aquela impressão do esqueleto parece um macaco, alguma coisa assim. Então, chama esse negócio. Essa é a desnutrição proteica calórica grave. Graças a Deus, você não vai ver mais só em institucionalizados ou acidentalmente desnutridos acidentais, tipo preso em campo de concentração, alguma coisa assim. O mundo moderno é muito difícil achar isso. E no caso da pessoa que faz o jejum prolongado... que faz o jejum prolongado, ela fica cetótica. Ela se protege. Mas eu pensei em relação a vitamina, né, que é essencial para... Não. Mas todas as pessoas que fazem jejum prolongado, essas que são ditas faquir, esses caras todos, eles têm um consumo diferenciado de vitaminas. Eles sempre se protegem. Quem vai fazer um jejum forçado, se protege. Nós tínhamos o problema da vitamina muito mais em navios, coisas quando as pessoas não sabiam. Mas agora que nós sabemos, faz tudo direitinho. Próximo. Não tem esse problema. Aqui está lembrando os triglicéridos, esses aqui são os que são sintetizados e esses aqui são os que são alterados. Ó, 1, 2, 3, esse aqui é um ômega. Você concorda que pode ser assim ou pode ser assado? Ó. Então, o 6 e o 3 é assim que são feitos. E esse é o linolênico e o linoleico, que tem dois, ó, tá vendo aqui? São duas quebras, uma quebra, duas quebras, vai. Então, tudo é feito a partir desses aqui. Não pensa que eles são sintetizados com as duplas. As duplas são colocadas depois. As plantas que gostam de colocar dupla, porque a gente sempre pensa no plástico como se fossem uns palitos assim, mas na realidade o normal deles é assim, ó. Eles são enrolados entre si. Então, esses poliinsaturados aqui, eles são úteis para você fazer moléculas mais flexíveis de gordura. Vocês vão ver que as gorduras são importantes para serem flexibilizadas, porque nós vivemos delas. E nós precisamos que elas estejam ocupando o menor espaço possível. Então, isso é que nós fazemos. Isso é um triglicéride, ó. Aqui está o glicerol e aqui tem 3 desses daqui enrolados em volta dele. Próximo. Bom, o triglicéride, então, agora eu vou recordar triglicérides e fosfolípidos para vocês. O triglicéride tem uma estrutura de um glicerol com 3 ácidos graxos. Os ácidos graxos podem ser diferentes entre si. É uma fonte de energia 9 kcal por grama, boa, energética, eficiente. Tá? O estoque em tecido adiposo com recuperação lenta e tem outras finalidades. Por exemplo, ele é um bom isolante térmico. Então, quando você é gordo, você resiste melhor ao frio do que um magrelo. O magrelo está lá, ai que frio, você está lá. Que frio? Onde? Certo? Porque você está com o seu casaco de gordura. Tá? Ele é importantíssimo para a palatabilidade dos alimentos, certo? Para quem foi para o Japão aqui, e sabe que comida japonesa é a famosa comida sem gordura, né? A palavra sem se aplica bem, porque não tem gordura. Então, no Japão, você come e não se satisfaz. Por quê? Porque a quantidade de gordura é tão pequena que você não satisfaz a sua comida. Eu emagreci 8 quilos em Nagoya em 3 semanas. E olha, eu comi o tempo todo. Degradei o que foi possível. Eu tinha bolsa, estava podendo comer, porque é caro no Japão, mas eu comi tudo sempre. Quando não tinha gordura, nada me satisfazia. Tá? Muito bom, próximo. Aqui os triglicérides, como a gente vê no desenho, aqui é uma abertura dele, certo? E aqui como ele é na realidade. Tá? Ele pode parecer plano, mas é muito complexo. Isso é interessante porque alguns deles podem ser usados como hormônios. Hormônios que são? São chavinhas, né? São chavinhas chavinhas moleculares, que você faz pequenininha, entrou, ativou tudo. E você consegue uma função. Tá? Então, todas as moléculas que têm forma servem como receptores e aceptores. Aceptores é o que entra, receptor é o que recebe. Certo? Aceptor entra, receptor recebe. Então tá fácil, toda vez. Então, essas moléculas aqui são altacoides. Vocês têm, uma importante delas é a prostaglandina. A prostaglandina é feita a partir do ácido araquidônico, é isso aqui, e é indutora do parto. Certo? Então, o advento
As descobertas das prostaglandinas ajudaram a gente a melhorar o parto, junto com a oxitocina e tal, e fazer as coisas e tudo mais. Então foi um grande avanço. Também tem relação com a inflamação. Muitas das prostaglandinas são inflamatórias. Aí vocês vão ver que alguns remédios que bloqueiam a síntese dos ácidos araquidônicos são importantes para você controlar a inflamação, e em especial a endometacina. Tá? Próximo. Bom, as fontes alimentares, né? Aí vem todas aquelas coisas. Gorduras e óleos, manteiga, margarina. Margarina é gordura vegetal hidrogenada. Se eu quebrar aquelas pontes duplas, o óleo fica mais grosso. Então eu tenho gordura, óleo vegetal e tenho gordura de costela. Se eu consigo transformar o óleo vegetal em gordura de costela, eu tenho que quebrar as duplas ligações. Então, se eu hidrogenar ele, eu quimicamente rebento todas as duplas ligações. E aí ele vira margarina. Certo? Que margarina é manteiga vegetal. Certo? Ela tem outros produtos, né? Todos os produtos de leite têm isso, todos os produtos animais trabalham com a gordura de costela. Não é com óleo. Vocês não ouviram falar que nós temos óleo. Nós pegamos fogo. Nós somos vela. Isso é uma regra que vocês têm que aprender. O paciente vela existe. O que é um paciente vela? O paciente vela é um paciente gordo com derrame, que não sente o pé, aí você põe um aquecedor do pé, pega fogo no pé dele, e aí vira um pavio, certa gordura vai derreter, ele vai pegando fogo, e ele vai pegando fogo, ele já morreu, né? Porque já matou ele, mas de qualquer forma ele fica um paciente vela, queima inteiro. Demora um dia, mas queima. Se estiver sozinho em casa, certo? Vocês nunca viram isso? CSI tem essas coisas. Bom, e os ácidos graxos insaturados, ômega 3 ou ômega 6, vêm de vegetais ou de alguns primitivos, como peixes, certo? E os ômega 6 só de óleos vegetais. Tá? Próximo. Bom, para fazer as gorduras nós já descobrimos. Fazemos triglicérides, fazemos ácido graxo, precisamos desse tipo de enzima A, degradamos, aceitamos, fazemos essas coisas. Mas para fazer a fronteira entre a gordura e a água, nós precisamos de fosfolípidos. Os fosfolípidos são famosos porque eles são, inclusive, detergentes. É mais ou menos lógico, né? Se uma coisa faz fronteira, água e coisa, pode digerir. Eles são os mais anfipáticos, ou seja, eles conversam mais nas duas fronteiras, na fronteira hidrofóbica e na fronteira não hidrofóbica. Eu esqueci de avisar vocês, mas vai ter um site, né, do curso, em que todas as aulas vão estar em PDF no site. Então, só para avisar que a informação vai estar lá. Nós não temos nenhum livro, porque os livros são muito grandes, certo? Mas a gente vai tentar ver se a gente arruma uma cópia daquela do ForShare, alguma coisa assim, para vocês também. Bom, mas basicamente, como eles são da fronteira, o que eles fazem? As membranas são fosfolípides, envolvendo lípides e envolvendo outros fosfolípides. Isso faz uma bicamada. Essa bicamada tem a parte polar do fosfolípide para fora e a parte apolar grudada para dentro. Certo? E separa compartimentos. Em geral, o fosfolípide só tem dois ácidos graxos, que geralmente um deles é torto. Ou seja, um deles é insaturado. Ok? Está vendo aqui? Eu falei, ué, mas como é que o professor sabe que o ácido é insaturado? Por causa do cotovelo. Ok? Tem cotovelo? É insaturado. É retinho? É saturado. Margarina? Óleo vegetal. Fosfato. Ponta da cabeça. Certo? Eles podem ser detergentes. E eles são úteis para ser detergentes, por quê? Porque nós queremos, às vezes, utilizar as membranas. Como é que eu entro? Eu sou um espermatozoide. Cheguei no óvulo, certo? Eu tenho que achar um jeito de entrar naquela porcaria, mas ele tem uma membrana. Como eu faço? Eu preciso achar um jeito de dissolver aquela membrana para entrar no óvulo, para poder trocar meu núcleo com a célula. Então, eu vou precisar, em vários períodos, modificar as membranas e transportá-las. E isso eu uso polissacáridos, fosfolípidos. Alguns deles têm até o nome liso na frente. Toda vez que tiver o nome liso, fala lisolecitina, lisofosfatidina, lisofosfatidilcerina, é tudo fosfatidil qualquer negócio. Certo? Essa ponte, liso, significa que ele lisa células, dissolve membranas. Tá bom? Em condições especiais. Tá? Muito bem.
Outra coisa interessante, que sobra uma ponta do glicerol, essa aqui, que permite para o glicerol associar moléculas não lipídicas. Então, eu sou um fosfolípido, tenho duas pernas, mas estou com o braço solto, aí eu grudo um açúcar, grudo alguma coisa e faço uma ponte com a membrana. Olha, então agora eu estou na membrana, certo? Estou aqui, ó, entrei na membrana, a membrana está aqui. Eu estou na membrana, eu sou um fosfolípido e ainda grudei um açúcar. Então eu consegui que alguma coisa ficasse grudada naquela coisa que é membrana. Oh! Isso é extremamente importante. Porque senão, por onde o espermatozoide vai saber que vai entrar? A casca é toda gordureira. E se ele está pensando que o óvulo é uma bolinha de gordura? Percebeu? Então precisa de moléculas que fazem a grudação dos receptores na superfície celular. Tá? E os fosfolípidos são isso. Próximo. Bom, então a membrana, que parecia uma bolha, agora não é mais uma bolha, é uma meleca. Por quê? Primeiro que eu tenho os fosfolípidos aqui formando. Segundo, que eu posso grudar nos fosfolípidos e ser uma membrana periférica, uma proteína periférica, algo periférico. Eu posso ser um açúcar e fazer com que essa célula fique muito mais aguada. Os açúcares são bons para aguar, certo? Então, aquela célula que normalmente teria dificuldade de andar na água por causa dos lipídios, agora ela tem um cálice de açúcares que ela pode trabalhar na água. Ela pode nadar, vir para cá, vir para lá, é tudo perfeito, porque ela passou o açúcar, super barato, né? Certo? Outra coisa, eu posso ter proteínas que, reconhecendo alguma coisa do meio externo, informam o meio interno. Como é que eu sei que eu tenho que comer? Eu sou uma célula. Eu sou uma célula. Estou lá, passou um triglicérides na minha frente. Eu falo, vou comer. Uma. Eu preciso conhecer o meio externo. Então eu preciso ter sensores que saibam como está o meio externo. Que o meio externo me conte que está ácido, está básico, está quente, está frio. Esses sensores todos são proteínas transmembranas que ficam medindo. Que nem você. Quando vai num bairro, fala, como está o bairro? Você vai lá, olha na porta. Oh, está cheio de homem. Vou entrar. Oh, muita tia velha. Vou sair. Certo? Tem de tudo. Então, essas são coisas. E essas proteínas são especiais porque elas estão dentro da membrana. Esses pedaços da proteína que grudam nos lipídios são normalmente hidrofóbicos, que nem os lipídios. Então, quando a doutora Luciana der a proteína para vocês, ela vai falar que tem 3 ou 4 aminoácidos que são anfipáticos, tem 4 aminoácidos que são hidrofóbicos, e as proteínas têm inúmeras capacidades de fazer isso. Para vocês se estranharem mais distantes, dentro da camada lipídica existe uma vida oleosa. Então, existem proteases romboides que são capazes de comer só dentro da camada de gordura. Então a membrana é, na realidade, uma festa. Próximo. Uma festa. Que serve para inúmeras coisas. E finalmente a missão mais louca que vocês podem imaginar. Sem gordura nós não teríamos o quê? Alguém já comeu miolo? Miolo, sabe o que é miolo? Eles não sabem nem o que é miolo. Oh, riqueza! Isso é uma verdade. Miolo é cérebro de boi ou cabra ou carneiro. É um prato francês muito bom. Cérebro. Porque o cérebro, o que é? É igual ao computador. Já abriu o computador? Quando você abre o computador, você fala, porra, mas só tem isso dentro? Não é isso a impressão que dá? Pô, só tem ventoinha e fio. O cérebro é igualzinho. Você abre o cérebro, tem a substância branca. A substância branca é fio. Os neurônios estão na consistência cinzenta, ou em núcleos específicos. Para você derrame, para um prato, para outro. Tem núcleos, né? Isso tudo está envolvido de gordura. Como a gordura é boa isolante, ela isola muito bem. E a gente faz um monte de voltas. Quantas mais voltas de gordura nós fazemos, mais rápido é o nervo. E o que o nervo vai transportar? Potássio e sódio. Lembra do potássio e sódio? Bom, o potássio e sódio.
potássio e sódio, aquela coisa da camada de solvatação, certo? Célula gorda, íon gordo, íon magro, cheio de água em volta. É exatamente isso. O sódio e o potássio mais o magnésio conseguem transformar criar uma diferença de potencial entre as membranas do lado de dentro e do lado de fora. Se as membranas não forem suficientemente fortes para isolar isso neutraliza. Já tomaram choque. Neutralizou. Certo? Mas elas são suficientemente fortes para não neutralizar isso e permitir a passagem do impulso. Ok? Quando o nervo é muito comprido, por exemplo, o nervo do pé do Almir, até chegar no cérebro, demora 1,80 m. Certo? Às vezes a gente tem retransmissores, que são esses nozinhos, para ajudar a fazer a retransmissão. E tudo isso envolvido numa camada enorme de mielina. Isso é o suprassumo do uso da gordura para fazer a capa do fio. Ok? Próximo. Muito bem. Então, até onde eu podia chegar em gorduras para ser o princípio, não fim, não meio, eu cheguei. E agora eu vou passar para o começo dos carboidratos. O que são os carboidratos? Os carboidratos são moléculas estruturais. Já deu 2 horas? Já? Então eu estou correndo, vou falar rápido. Certo? Os carboidratos são princípios de hidrato de carbono, composto de carbono e hidrogênio com arranjo determinado. Próximo. Então um doce, bala, qualquer negócio. E eles são monossacarídeos. A fórmula normal é CH5. São trioses, tetroses, pentoses, desoxirribose e ribose, que são as pentoses, hexoses. E isso são, essas daqui, as hexoses, são as mais úteis e mais funcionais. Tá bom? Tirando as pentoses e hexoses. As outras, a gente usa um pouco de uma triose, que é o glicerol, para fazer os negócios. Mas não é, para fazer triglicéridos, mas não é a principal. Próximo. A desoxirribose são constituintes dos ácidos ribonucleicos. Como a desoxirribose tem um oxigênio a menos, não sei se é esse ou esse, o vermelho é oxigênio, tem um a menos, ela é muito estável. Tudo que você reagir com ela, ela fica dura. A ribose não. A ribose, por causa desse oxigênio, é mais reativa. Então, as coisas que são montadas em desoxirribose são mais estáveis do que as coisas que são montadas em ribose. Deu para entender? Se você pegar um colar e passar uma linha bem fina, frágil, as pontas vão quebrar. Não é isso? Ok? Dá para usar 1, 2 vezes, depois quebra. Se você quer uma coisa muito estável, aí você põe uma cadeia de ferro. A cadeia de ferro é a desoxirribose. A cadeia fraquinha é a ribose. Ora, mas por que você usa a ribose então, se ela é fraquinha? Por que você usa? Porque você quer usar de novo. Porque você quer que a mensagem chegue só para aquele namorado. Não é isso? Você não quer uma bagunça com um monte de coisa. Você quer precariedade da informação. Então o RNA é para isso. Precariedade da informação. Próximo. Aqui na cadeia completa. Evidentemente, não dá para ver a ribose, porque a ribose é só essas de fora aqui, ó. Entende? Se você fosse pensar numa fita de gravação, ela é o plástico da fita. Ela não é o ferro, nem o óxido de ferro que a gente coloca. Ela é o plástico. Ela dá a estrutura da fita. Isso é o que dá a desoxirribose. Próximo. A glicose. A glicose é nossa mãe. É essa molécula muito interessante. É nossa fonte básica de energia. Está em tudo que você quiser. E se você coloca, à vontade. Em grandes quantidades, como no mel ou em açúcar, quando ela é muito forte, ela é tão hidrofílica que ela chupa tanta água que, se você tiver em grandes concentrações, nenhuma bactéria consegue puxar mais água do que a glicose. Por isso você faz o quê? Sem dormir na minha conta. Hã? Por que você faz doce em calda? Eu faço doce em calda? É. Não, senhora, para me estragar. Por quê? Nunca pensou? Doce em calda. Você ferve, já garante que você matou as outras coisas. Mas além disso, a quantidade de açúcar que tem na calda impede que as bactérias cresçam.
Porque a bactéria chega lá e fala, olha, uma comidinha. Roubou minha água inteira. Olha a glicose safada. Certo? Entendeu? Muito bom. Próximo. É a base de tudo. A base da energia. A frutose é uma parente dela, que é encontrada em frutas, e a frutose e a glicose, quando unidas, formam a sacarose, que é o nosso açúcar normal, que é o açúcar de cana e de beterraba. Certo? Se você cozinhar ele violentamente, você quebra de novo, ele vira aquele açúcar de nenê. Como é que chama aquele que põe na mamadeira? Que não é açúcar mesmo, não é tão doce. É a destrose. Destrosor, certo? Que é o açúcar de sacarose privado. Tá bom? Próximo. A galactose é a nossa mãe. Ela é feita no leite. Ela é 2 moléculas de glicose associadas, certo? E ela é feita de um jeito tão importante porque nós temos problema para comer disacáridos. Então, quando você é criança, você come bem galactose. Mas quando você para de mamar, certo? Quer dizer, não é? Quando está na hora de você parar de mamar, certo? Você começa a perder as suas enzimas, certo? Está chegando seu irmãozinho, então para de mamar e aí nós não conseguimos mais digerir galactose e começamos a ter ojeriza a leite. Por isso que é difícil. Tem criança que gosta de leite e criança que odeia leite, por causa da galactose. E quem não tem as enzimas que comem a galactose solta pum, desesperadamente. Porque as bactérias do intestino fermentam a galactose. Então são caras intolerantes a leite. Agora, se você fizer um iogurte, já comeu a galactose. Se você fizer um queijo, já comeu a galactose. E aí não tem problema. Ok? Próximo. O que aconteceu? Você está me sacaneando? Tô testando. Disacarídeos. Tá ligado? Então tem a maltose, que está presente na cerveja, a lactose e a galactose, que são presentes no leite, e a sacarose, que é a do açúcar. Próximo. Por desidratação, e todo mundo pesa a mesma coisa. Todo mundo pesa 180 quando é monossacáride e 342 quando é disacáride, porque ele perde uma água, a água perde 18, dividir esse 360 menos 18 é 342. Ótimo, muito bem. Próximo. Falei isso. Não faça mais animações. Bom, a síntese é essa. Isso não tem a menor importância. Próximo para frente. Eu sinto muito, não tem. E aí a sacarose no açúcar de cana, glicose e frutose. Próximo. A cana-de-açúcar é um exemplo de biotecnologia. De onde veio a cana-de-açúcar? Da Índia. A Índia foi quem descobriu fazer açúcar. Eles vendiam açúcar para nós. Aí nós fomos via Vasco da Gama, roubamos as plantas de cana, trouxemos para a América e para o Caribe, certo? E começamos a fazer açúcar nós, em grandes quantidades. Selecionamos as canas. Então hoje a Índia compra açúcar de nós porque nós selecionamos a cana. Agora nós estamos querendo fazer petróleo, álcool com a cana, que é basicamente acetilcoenzima A, que é o etanol. Desculpa, não, etanol não é acetilcoenzima A. Mas muito bem. Maltose é 2 moléculas de glicose e está no malte. O malte é o trigo frito, assado. Todo mundo pensa, malte, o que será um malte? Um malte, de onde era? Tinha uma cerveja que falava, o malte da Pomerânia. Não era isso? O lúpulo de Steinberger e a Alemanha nunca fez cerveja, cerveja egípcia. Quem tinha trigo que fazia. A Alemanha devia fazer chinatos com aveia. Porque eles plantavam aveia. Mas fizeram cerveja. E agora nós temos isso. Então, cervejas e uísque são feitas com trigo torrado, colocou veneno ou fermento e faz a coisa. Por isso, quando vocês vão comer essas cervejeiras artesanais, alguém já sofreu isso? De visitar um amigo que é cervejeiro artesanal? É o suplício divino. O cara fala, experimenta essa cerveja fantástica, é igual vídeo de criança. Experimenta essa cerveja. Certo? Acho que eu vou montar uma cidade. Próximo. E lactose, que é importante do leite, que eu falei, que ela é glicose e galactose. Tem várias formas de você grudar. Então os açúcares são muito reativos e muito hidrofílicos, dá para você fazer muita coisa. É encontrada no leite, viu? Na manteiga não. Próximo. Bom, os polissacarídeos são os nossos energéticos rápidos, certo? Energético é na realidade cafeína, que é o inibidor do AMP cíclico, mas não pode falar isso para vocês.
Mas aqui é amido, glicogênio e celulose. É rápido agora. Próximo. E a quitina. O amido é o produto de molécula de glicose, certo? E ele existe em todas as sementes vegetais, é a forma de acúmulo de energia das plantas. Próximo. Quem sintetiza ele é a maisena, quando você puxa. Maisena é amido de milho. Próximo. Na realidade, você escraviza outras moléculas para fazer das células para fazer o amido. E quem é escravizado é uma partícula chamada amiloplasto, que foi uma bactéria que tem nas plantas e em vários vegetais, várias algas também, que sintetiza o amido. Nós não temos amiloplasto, nós fazemos glicogênio. Próximo. O glicogênio é o nosso, mora no fígado e é rapidamente degradado. Em 3 horas você degrada todo o seu glicogênio. É quanto você aguenta, uma partida de futebol. Próximo. Vocês nunca pensaram por que uma partida de futebol dura 90 minutos? É isso. Ele serve para fazer glicose, para fazer músculo. Gordura não dá tempo de você fazer. A glicose, a celulose, é 4.000 moléculas de glicose e constitui a fibra da madeira, que é o princípio da vida. É extremamente estável e extremamente hidrofóbica. Ela não gosta de água. Ela é facilmente incerável. Por isso que a madeira não estraga. Porque não gosta de água. Era só isso? Só isso. Próximo. Ok? E finalmente a quitina. A quitina é uma outra coisa, que para quem gosta de quitosana é a mesma. Quitosana e quitina é a mesma coisa. Ele é o exoesqueleto de artrópodes. Certo? E ele funciona para fazer, próximo, o corpo dos bichos. Acabou? A mão barata aqui. Certo? E nós não temos polissacárido, além desses polissacáridos estruturais, nós temos o ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é uma associação de acetilglucosamina e ácido glicurônico, que é uma gelatina para nós não precisarmos gastar proteína para encher. Então, na pele, nos lugares que você precisa de movimento, você põe uma gelatina de ácido hialurônico no meio extracelular. Aí você fica macio. É importante, eu acho importante. Fica macio. O ácido hialurônico também está nas juntas. Ele é o lubrificante das juntas. E as enzimas que fazem ele terminam com 45 anos. Por isso, todo mundo que fica velho fica com junta emperrada. Certo? Porque perde a capacidade de produzir normal o ácido hialurônico. Ele é tão interessante que você produz toda vez, você refaz 1/3 dele todo dia. Tá? Então, ele dá uma flexibilidade adicional, dá uma maciez e dá uma coisa. Esses aqui são os polissacárides estruturais. Foi o que eu queria falar hoje. Tá? Eles são os polissacárides que servem para construir coisas com pouca energia, porque não tem nitrogênio. Então, fazer um pau é mais fácil do que fazer um braço que corre. Tá bom?